Obrigado, boa tarde. A gente tem feito um trabalho com empresas nacionais nessa área de naval, principalmente naval, menos offshore, né? E comparando aquela realidade das empresas nacionais aí com as empresas de ponta que trabalham nessa área de engenharia offshore, a gente aprende algumas coisas. A gente aprende, né, que essa área de exploração de petróleo e gás no mar é uma área relativamente privilegiada. Ela tem recursos, muitos recursos, né, para fazer pesquisa, inovação, e ela tem, de uma certa forma, obrigação de ter inovação. Você não consegue trilhar certos caminhos, não consegue tirar petróleo e gás em determinadas condições de águas profundas, e principalmente agora abaixo de uma camada extensa de sal, se você não tiver altíssima tecnologia, né, soluções que vão sendo criadas, né, ao longo de um processo relativamente complicado. Então, nós vamos falar de alguma coisa que tem muitos recursos, felizmente, porque produz muita riqueza, então você tem muitos recursos para trabalhar, e você tem aquele desafio que te obriga a atuar de uma forma inovativa. Você tem que estar trabalhando o tempo todo com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, é uma área, digamos, diferenciada. A ideia dessa apresentação seria discutir um pouquinho da importância do desenvolvimento tecnológico e da inovação. Eu acho que trazendo, inclusive, a comparação do Brasil normal com esse Brasil, digamos, de ponta, né, nessa área de petróleo e gás, né? Conversar um pouquinho sobre um sistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação que funciona, e é o sistema, digamos, centralizado pela Petrobras, com certeza, né? É um sistema que funciona porque está colhendo resultados o tempo todo, né? E está, de uma certa forma, funcionando em termos até de agregar esforços com as universidades, institutos de pesquisas, empresas fornecedoras, tal, né? E é um sistema que felizmente tem funcionado, felizmente para o país, felizmente para a empresa, né? Tem funcionado bem. Então vamos falar rapidamente sobre isso também, e a questão do envolvimento da indústria fornecedora. É uma preocupação que a gente tem, né? Nós temos uma riqueza potencial grande, que vai ser explorada, né? Não podemos correr o risco de repetirmos experiências em outros países, como Holanda, por exemplo, né? Em que você começa a explorar determinada riqueza e não agrega ao país aquela riqueza toda. Passa aquele momento, passa a exploração daquela riqueza que acaba em algum momento, né? Pelo menos os recursos tornam-se mais escassos, e você não tem um ganho tecnológico, você não tem um ganho de crescimento da sua indústria, em termos, digamos, de criação de empregos sustentáveis, né? Que se mantém ao longo do tempo, independentemente de se trabalhar num único setor. Então, nós estamos vivendo um momento muito bom. Eu acho que o fato da gente termos, dentro desse processo todo, encontrado grandes reservatórios de petróleo e gás, né, nos remete à necessidade de aproveitar esse momento. Você tem um grande potencial, grandes recursos, todo mundo vem aqui, né? As empresas que estão se colocando aí são empresas multinacionais que operam, são aquelas de ponta e tudo mais, né? Elas vêm porque têm recursos aqui, vão ser utilizados aqui, né? Então,
nós precisamos ser racionais o suficiente para aproveitar esse momento para fortalecermos, né, a indústria nacional. Eu sou um defensor ferrenho da nacionalização de muitos equipamentos, né, para que a gente consiga dominar a tecnologia, produzir equipamentos para fornecer para qualquer segmento, e no caso, esse segmento rico, digamos, é um grande segmento que a gente deve fornecer, né? Mas a gente defende também o fornecimento com eficiência, com competitividade, coisa desse tipo, né? Então a gente defende uma nacionalização racional, né? E não, digamos, forçada. A indústria no Brasil, né? Se a gente está pensando em termos de indústria brasileira, e eu acho que em todo o processo, todo segmento, a gente tem que sempre pensar buscar pensar dessa forma, né? Nós queremos fortalecer uma indústria brasileira, nós precisamos de competitividade, precisamos de sustentabilidade, né? Eficiência, né? E ter condições de competir em nível internacional em algum momento. Ou seja, não necessariamente nós vamos montar uma empresa só para vender para determinado segmento naquele determinado período. Nós temos que ter condições de competir fora para tornar essas empresas sustentáveis, né? E aí, o básico disso tudo, às vezes a gente esquece, é o domínio do conhecimento, é o básico. Nós temos que ter domínio do conhecimento daquilo que se pretende levar adiante, né? E capacitação tecnológica. Isso às vezes passa ao largo, às vezes eles querem pular determinadas etapas, né? E muitas indústrias tendem a trabalhar esquecendo dessa necessidade de você ter capacitação tecnológica. Sem isso, você não vai conseguir ter desenvolvimento tecnológico dentro dos seus produtos e processos, e você não vai conseguir ter inovação ali dentro. Então, você, ao longo do tempo, você não vai ser sustentável, você não vai ser eficiente. Ok? E isso envolve muita coisa, como a gente vai ver adiante. Bom, aqui eu pus naval, mas naval e offshore, e vale, acho que para qualquer segmento industrial, né? Uma indústria, então, continuando, para ser forte e importante, já falei do domínio do conhecimento tecnológico, importantíssimo, né? Você tem que ter processos construtivos eficientes, você tem que ter projetos de sistemas, equipamentos, no caso de offshore, plataformas e tudo mais, né? Você tem que dominar cada questão dessa, e você tem que aliar isso a um segmento de pesquisa, desenvolvimento, né? Inovação. Você tem que ter apoio tecnológico laboratorial, por exemplo, né? Você tem que ter dentro do país, né? Nas universidades, no Instituto de Pesquisa, né? Quem dê um suporte tecnológico para essa indústria ser importante, né? Então, aquela questão então da sustentabilidade e competitividade, ela vai resultar, né? A partir de uma soma de fatores desse tipo. Quando você tem uma indústria naval e offshore nacional, digamos, que a gente defende com unhas e dentes o fortalecimento dela, né? A gente vê que existe uma tendência, né? Que os produtos você tende a ter um desenvolvimento tecnológico, às vezes até um aprendizado com algum parceiro tecnológico que produza lá fora e tudo mais. Você tem algumas coisas relacionadas com isso, né? E você percebe dentro da indústria brasileira um grande espaço para inovação, né? Principalmente relacionado com processos simples de fabricação, processos que levem aumento de eficiência, de produção e tudo mais, né? E a gente aqui percebe que boa parte da inovação das indústrias, e às vezes até dentro da própria Petrobras, de empresas grandes, né? Ela se dá de uma forma contínua e incremental. Às vezes se ganha muito
fazendo pequenos ajustes num processo, pequenos ajustes em algum produto e em alguns detalhes, né? E não são, às vezes, as pessoas têm a falsa ideia que inovar, né, é aquilo de ter um lampejo, descobrir alguma coisa muito diferente daquilo que existe e revolucionar o mundo, né? Pode ser, pode até ser isso, mas principalmente você tem ganhos importantes quando você busca melhorar, né, dentro dos seus processos e do seu produto, essa questão colocada aqui. Então, no caso de inovações tecnológicas, né, a gente pode buscar em produtos, né, navios, plataformas, módulos de plataformas, partes desses todos, né? Você tende a buscar inovar isso, né? E você tem como inovar e buscar inovar nos seus processos. Às vezes um pequeno ajuste na gestão de um processo construtivo, você consegue ter melhorias adequadas, né? E trabalhar muito com a questão de fornecedores, cadeia de suprimentos e tudo mais. O desenvolvimento tecnológico e inovação, então, parece até lógico, mas ele basicamente, ele tem que ser, né, tem que se juntar. Você que tem que ter a indústria ou a empresa, né, ela tem que ter sempre o apoio de universidades e centros de pesquisas que podem ajudar a dominar aquele conhecimento em cada área. Lembra que o primeiro pré-requisito é a questão do domínio do conhecimento, né? E você tem que ter algumas coisas que são esquecidas, principalmente em pequenas empresas, né? Você tem que ter uma equipe voltada à pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da empresa. É muito comum a gente ter fabricantes, pequenos fabricantes de produtos e tudo mais, que não tem uma equipe técnica, digamos, uma massa crítica técnica dentro da empresa que consegue dominar o conhecimento e buscar aquele processo de inovação contínua, diária, diuturna, né, dentro da empresa, para melhoria da eficiência, para melhoria da competitividade, né? E utilizar incentivos e financiamentos especiais que, felizmente, nesse segmento de petróleo e gás, eles são muito grandes. A gente tem os fundos setoriais, né? Esses fundos, eles vêm de uma parcela do faturamento das empresas, né? E esses fundos setoriais, o mais forte deles todos, né, por acaso, né, é o fundo setorial da área de petróleo, né, o CTPetro. Tem muitos recursos. Tem os recursos de participação especial. Cada empresa concessionária, e todas elas são, a Petrobras inclusive, né, elas têm que se dedicar 1% do seu faturamento bruto obrigatoriamente em pesquisa. Metade disso pode ser dentro da própria empresa e metade obrigatoriamente tem que ser fora. Para se ter uma ideia, isso da Petrobras significa que anualmente alguma coisa em torno de 400 milhões tem que ser aplicados em pesquisas fora da Petrobras. Não é pouco dinheiro. Quando você soma, inclusive, aos recursos desse CTPetro, você chega à ordem de 700, 800 milhões de reais para serem aplicados em pesquisas nessa área de petróleo e gás pela Petrobras. Ou uma parte pela Petrobras, outra parte pelo fundo, vindo da Petrobras. Quando a gente imaginar que outras empresas como a Petrobras começam a exploração agora de petróleo, elas vão gerar mais recursos de participação especial, e a gente estima que todas as outras operadoras, Shell, BG e várias outras, né, somadas, elas vão se equivaler ao recurso de participação especial da Petrobras. Então, serão mais 400 ou 500 milhões de reais por ano para pesquisa e desenvolvimento. Então, recursos tem,
E esses recursos eles têm que ser usados da melhor maneira possível, né? E da melhor maneira possível com investimentos em infraestrutura laboratorial nas universidades e centros de pesquisas, mas estimulando as empresas a participar disso. Melhoria dos fornecedores, nacionalização adequada, racional, tal, de um fornecimento importante por indústria nacional. Aqui, acho que tentando resumir isso, né, eu peguei uma apresentação, uma parte de uma apresentação do PROMIMP 2008, né, em que se coloca que você consegue juntar, né, universidades e centros de pesquisas que acabam sendo responsáveis pela pesquisa básica e parte da pesquisa aplicada, né, com aquela parte de indústrias de bens e serviços que é aquela que vai colocar a mão na massa, vai vender, produzir, comercializar, né, e você tem uma necessidade de juntar esses dois segmentos. E esses dois segmentos, né, o PROMIMP, ele colocava como uma lacuna que deve ser preenchida, que é exatamente o esforço que deve ser feito para juntar universidades, institutos de pesquisa, aqueles que têm, digamos, uma boa parte do conhecimento, né, com as indústrias de bens e serviços, de modo a conseguir juntar a questão do conhecimento e apoio laboratorial com as necessidades, né, de uma forma tal que você consiga ter bons resultados de desenvolvimento tecnológico. Essa questão de desenvolvimento tecnológico, ela é um grande desafio para o Brasil, né? O Brasil, ele é muito bem posto nesse momento, nessa área aqui. Se a gente pegar a produção acadêmica brasileira, em número de publicações em revistas especializadas internacionais em qualquer área, existe um grande crescimento. Então significa que a academia brasileira está produzindo bastante e de uma forma crescente. Isso é importante, isso aqui está funcionando bem, né? Mas a gente percebe que aquele índice de inovação que, por exemplo, poderia ser traduzido por número de patentes, ou seja, aqueles que estão colocando a mão na massa falaram: opa, isso pode me dar uma patente que é um diferencial de competitividade, alguma coisa, algum ganho que eu estou tendo. Nós temos um déficit relativamente grande. O Brasil é pobre em patentes. Quando você compara, ele não faz frente a essa evolução do número de publicações, dessa atividade que está aqui. Nós não estamos trabalhando bem essa questão do desenvolvimento tecnológico junto com a indústria, que é aquela que daria, digamos, resultados práticos aí em patentes e tudo mais. Todo país que tem se desenvolvido de uma forma importante tem isso aqui, um crescimento grande aqui e tem um crescimento grande aqui. Nós ainda não chegamos lá. Como eu disse, a área de petróleo e gás é um pouco diferenciada. O número de patentes é um pouco maior, principalmente por causa de uma empresa. O número de patentes da Petrobras é relativamente grande. A empresa Petrobras, ela produz patentes, né, um número importante, por conta de um sistema que funciona, e eu gostaria até de mostrar para vocês. Aqui, só para colocar, da mesma apresentação, né, aquela do PROMIMP, que veio do Instituto de Economia, um estudo do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e comparando o Brasil à Noruega, né, você tem a questão que remete a aquelas diferenças, né, em que o Brasil tem baixa atividade, no geral, baixa atividade de inovação. É um desafio colocado para o país inteiro, principalmente para quem está naquelas pontas colocadas, nas universidades, nos institutos de pesquisas,
nas agências de fomento, ou seja, na parte pública que tenta gerar isso, né? Gerir isso, e nas empresas que estão colocadas, né? Então, a gente tem essa questão aí. Alguns esforços no sentido para cobrir, para preencher aquela lacuna. Um exemplo é essa rede recém-formada pela Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. É uma rede de inovação para a competitividade da indústria naval e offshore. A gente, com o seguinte tripé, aquilo que a gente já falou aqui, né? A indústria deseja desenvolvimento tecnológico. Ninguém vai ser louco em dizer que consegue competir sem ter desenvolvimento tecnológico hoje em dia. Se falar, não vai competir. Você tem universidade, instituto de pesquisas, formação de RH, e para fazer estudos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E você tem um sistema estatal com recursos, como linhas de fomento. Com esse tripé, a ideia, então, era montar uma rede, né? Uma rede que juntasse indústria, né? A demandas de navios, plataformas, etc., tal, com apoio tecnológico, e você ter, então, uma tendência de conseguir nacionalizar de uma forma eficiente, ou seja, criar empresas que façam fornecimento adequado para as empresas. Falar então de um caso de sucesso, né? A Petrobras todos conhecem, né? Ela começou há não muito tempo, né? Em 53. Em 53, em 77 ela se aventurou, um pouco antes, mas ela foi se aventurando no mar, onde estavam sendo achados reservatórios no mar, né? E aí, de uma forma acelerada, isso foi cada vez mais fundo. Aí descobriu-se que nosso petróleo está principalmente em águas muito profundas, né? Eu lembro que nessa época aqui se falava que 125 metros eram profundas. E para quem gosta de mergulhar ou sabe nadar, sabe que 125 metros é muito profunda. Nós estamos falando em 3.000 metros, né? Aqui, né? E todos esses desafios, se você parar e ver a quantidade de anos, 30, 40 anos, né? Você vê que foram vencidos de uma forma acelerada, com muita competência, né? Dentro de com um poder de inovação muito grande. As soluções para a água profunda não existiam. Quando eles começaram a procurar aqui e achar petróleo aqui, não existiam as soluções prontas para a água profunda nessas condições. Então, muita coisa foi sendo feita para viabilizar essa questão aqui. A solução para perfurar e obter petróleo abaixo de uma camada de 2.000 metros de sal, ela nunca existia. Era um desafio tecnológico muito grande que foi vencido a duras penas com uma sequência de 10, 15 anos em laboratório, inclusive no IPT, né? Estudando a fluência de rocha salina, tal, para ver se era possível ou não perfurar aquela rocha sem destruir o que estava sendo feito, para viabilizar abaixo do 3.000 metros de água, você conseguir perfurar 2.000 metros de camada de sal e dali extrair o petróleo. Então, são coisas que realmente, nessa história, você tem um grande poder de inovação, e é o exemplo típico aí, eu acho que o principal no Brasil, com certeza, nessa questão de inovação, né? Recentemente se publicou uma lista das empresas mais inovadoras do mundo. A Petrobras está entre as 40, né? Ela perde de algumas que, principalmente da área de informática, internet e outras coisas tal, mas ela tem um poder reconhecido de inovação no mundo inteiro. E isso por conta daquela questão falada, pioneirismo e desafios obrigaram a ser inovativa. Se não tivesse inovação, não estava onde está. Não teria viabilizado o pré-sal, não estaria com a produção que tem hoje e com a produção futura que vai ter nos próximos anos, né? Uma organização muito grande, e aqui
uma questão importantíssima, que é as parcerias com universidades, institutos de pesquisas e indústrias. Então, e somado à questão de recursos. Muito dinheiro em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A Petrobras, ela trabalha, então, de uma forma, isso aqui eu peguei do plano estratégico dela, né, recentemente exposto para a sociedade, né? Então ela tem juntado, né, instituições de pesquisas internacionais, né? Você não dá para resolver todos os problemas com as instituições, universidades e instituições de pesquisas brasileiras, né? Você tem fornecedores, trabalhar para melhorar a qualidade desses fornecedores, né? Outras operadoras, e juntando tudo isso, consegue ter um sucesso que eles têm, né? E coisas desse tipo. Aqui, algumas tecnologias que eles têm trabalhado recentemente, né? Além de buscar essas soluções para novos poços em águas mais profundas, abaixo de sal e coisas desse tipo, né? Tem procurado soluções para campos maduros, né? Campos em declínio, aqueles que começam a perder produção, soluções que consigam melhorar o rendimento desses poços. Todo o gasto praticamente já foi feito. Se a gente melhora o rendimento e consegue extrair mais petróleo daqueles poços que estão dando menos produção, a gente vai ganhar mais dinheiro. E aí tem várias coisas. Isso aqui foi testado recentemente, né? Separação submarina de água e óleo. Ao invés de separar isso lá a 2.000 metros lá na superfície, faz-se o sistema submarino para fazer essa separação lá, e você ganha energia, tem várias vantagens relacionadas com pressão e tudo mais, né? E você aumenta a eficiência de todo o sistema. Então, isso está aí, vai ficar disponível para vocês olharem, né? Exemplos de desafios tecnológicos para serem vencidos: a questão de gás comprimido, transporte de gás comprimido, tá? Ainda em muito estudo, a gente participa desse esforço da Petrobras para buscar uma solução adequada, né? E aí só queria falar duas coisas para terminar. Tem outras coisas, mas eu acho que as principais. Experiência depois de trabalhar em muita coisa nessa área, né? Ninguém consegue de uma forma isolada ter bons resultados. Na parte de desenvolvimento tecnológico, não consegue. É com parceria, com busca de quem detém o conhecimento, com busca de quem tem laboratórios para dar apoio e tudo mais. Você consegue, então, você tem que juntar vários grupos de pesquisa, assim por diante. Isolamento limita a evolução, isso nos parece interessante. E a outra questão, que às vezes não é tão óbvia quanto aquela, é que a gente não vê nenhuma empresa evoluir em termos de desenvolvimento tecnológico e inovação sem uma massa crítica importante dentro dela. Ela tem que ter um grupo que consiga deter o conhecimento, assimilar aquilo que vem, né? E trabalhar com aquela questão da necessidade de evolução diária, de inovação contínua nos processos, nos produtos com o qual eu trabalho. Para mim, um exemplo clássico disso é a Petrobras. Ela tem que é o CENPES, né? Ela tem um grande grupo de desenvolvimento de pesquisa, pela necessidade, tá? Pela necessidade desse segmento, ela tem um grande grupo que consegue ter esse grande desenvolvimento que ela tem, tá? Ok? Obrigado.